Eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por esse dia tão precioso, pela palavra que nós vamos estar estudando, pela presença do Santo Espírito aqui conosco. Eu sei que Ele está comigo e Ele está com você. Vamos abrir nossos corações, porque a palavra de Deus, ela sempre vem para nos ensinar, nos exortar, nos guiar no caminho certo. Glória a Jesus por isso. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado, porque um dia o Senhor veio, tomou a forma de homem, se humilhou, se esvaziou, Pai, para nos mostrar o teu amor, para construir, Deus, o caminho que nos leva para o céu, que é o próprio Senhor. Obrigada, Jesus, porque tu és o pão da vida, porque tu és a luz do mundo, porque o Senhor se revelou, porque nós temos a tua palavra aqui conosco, Pai. Que esta palavra entre, penetre a nossa alma, Pai. Eu quero orar por aqueles que estão em dor nesta manhã, neste dia. Quero te pedir, Deus, que o Senhor e a tua palavra possa realmente trazer força e fortaleza e alegria. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigada por esta oportunidade de ouvir a voz que vem dos teus lábios e da tua boca. Obrigada, Deus, por falar conosco. Obrigada, Pai Celestial. Tu és o nosso Pai. Tu és, ó Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. E a ti prestamos louvor, Senhor, neste dia, nesta sala online. Espírito Santo, ministra em nossos corações. Estamos aqui para aprender com o Senhor, para a glória e para a honra, e em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que coisa maravilhosa podermos ter acesso ao nosso Pai a qualquer momento, em qualquer lugar. Glória ao Senhor. Hoje nós estudaremos o tema Reino de Deus. Vamos só começar, porque é muito profundo. Foi isso que Jesus Cristo veio nos revelar, o reino do Pai, o reino de amor, um reino eterno que dura para sempre. Aqui no livro de Mateus, nós encontramos registrados na Bíblia, né, do Evangelho segundo Mateus, nós encontramos 5 grandes sermões de Jesus. Sermões era aquele momento que ele parava para ensinar profundamente. Né? A gente aprendeu com Jesus nos milagres que ele fez, nós temos estudado as parábolas, mas hoje, mais ainda, nós vamos nos aprofundar sobre esse tema, Reino de Deus. E aí, em Mateus, ele vai falar do Sermão do Monte, que é Mateus, o capítulo 5 até o 7. Ele vai também dar o sermão, ele registrou o sermão de Jesus na grande comissão da igreja. Qual é a missão da igreja? Mateus, capítulo 10. E as parábolas do reino está em Mateus 13, e o outro sermão de Jesus, que é a conduta da igreja, em Mateus, capítulo 18. E o 5º sermão, as últimas coisas, que está de Mateus, capítulo 23 ao 25. Vale a pena estudar esta palavra de Deus, e eu até peço, nesses últimos dias de dezembro, vamos nos desafiar a estar estudando esse evangelho, prestando atenção nesses sermões do Senhor, nos ensinos de Jesus, nos aprofundando nesta palavra que veio do céu, revelada pelo próprio Deus, pelo próprio Filho Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Temos esse privilégio de ter os evangelhos em nossas mãos. Apenas no evangelho de Mateus, o reino de Deus é relatado como reino dos céus. Então, quando você ouvir reino de Deus e reino dos céus, são a mesma coisa, são sinônimos. O reino de Deus é o centro da pregação de Jesus Cristo. Desde o seu primeiro dia até seu último minuto, ele veio aqui cumprir a vontade de Deus e o plano eterno de Deus, que está realmente ligado
o reino dos céus ou ao reino de Deus. E uma vez que Jesus veio nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, ele teve muito centrado em nos ensinar como era nesse novo reino. Em Colossenses 1,13, nós lemos na palavra de Deus: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso é Colossenses capítulo 1, versículo 13. Marque aí na sua Bíblia. Este é Jesus Cristo. Ele veio fazer uma transformação dentro do nosso ser, na nossa mente, no jeito de pensar, no jeito de agir, no jeito de achar, viu? Os achismos que nós temos que submeter tudo aos ensinamentos do Rei Eterno, porque ele veio exatamente revelar qual era a vontade do nosso Deus. Pois o reino de Deus é a ação pela qual Deus exerce a sua soberania. Então, o reino de Deus é quando Deus é o nosso Senhor e ele está exercendo esta sua soberania sobre nós e o seu poder salvador entre os seres humanos, que é justiça, paz e amor. Então, essa soberania que Deus é que vai reinar. Não mais eu, não mais a minha vontade, mas o meu Senhor está reinando em mim. Glória a Jesus por isso. Jesus fez o reino de Deus presente nas suas ações. Quer saber como nós devemos agir como filhos de Deus agora, cidadãos do reino dos céus? Pois é seguir os passos de Jesus, como disse Pedro, não é? Em sua carta. Mas Jesus, ele se fez presente, a gente vai ler aí, eu quero que você abra Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. Está escrito assim: então lhe trouxeram um endemoninhado e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha que poder em Jesus Cristo há. Então, este homem foi curado. E aí teve uma grande discussão aí nos outros textos, não é? Que depois você pode ler do 22 ao 28. Mas eu já vou ler o 28, porque eu quero só destacar aí o que Jesus disse no final dessa discussão. Jesus disse: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Que revelação! Você não pode dizer que não sabe o que é o reino de Deus, porque Jesus veio revelar. E ele disse: o reino de Deus chegou sobre vós. E tudo que eu estou fazendo aqui, expulsando demônios, curando, é pelo Espírito de Deus. Quando eu ajo pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus tem chegado. Que verdade grandiosa! O reino de Deus é, pois, o bem supremo para o ser humano. Em Mateus 6,33, Jesus ensinou isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer ver vida feliz, quer ter vida feliz, quer ter suas necessidades supridas? Jesus ensinou, e aqui é um caminho de revelação da verdade. Então, não é uma coisa que foi para um tempo, não, é para qualquer um que leia esta palavra e creia. Ele está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem vai nos acrescentar? É o próprio Deus. O próprio Jesus está falando isso. E o termo reino de Deus, ele foi revelado desde os profetas. Em Daniel, capítulo 2, versículo 44,
Nós lemos Daniel teve a revelação de como seriam os reinos. Até Daniel vai até mesmo o Apocalipse, né? Até o final. E é uma revelação tão forte que ali o profeta sofre, né, fisicamente. Mas em Daniel 2,44 ele diz, está escrito na palavra, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. Isaías também profetizou sobre este reino. E aí Jesus, quando veio, ao vir revelar o reino de Deus e seus valores, ele apresentou este reino em duas facetas. A primeira faceta é imediata. O reino de Deus, o reino dos céus, é o governo de Deus exercido no coração dos que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Quando nossas bocas quando com nossas bocas confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida e entregamos nossas vidas para Ele governar, nos ensinar, fazermos a vontade do Pai, dentro de nós é operado um grande milagre. E este milagre é o reino de Deus sendo implantado. Nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos são transformados pelo poder de Deus. A isso Jesus chamou de novo nascimento. Acontece um milagre dentro de cada ser humano que chega a reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nossos corações realmente há transformação. Aquilo que tinha valor para mim é implantado, pois valores novos, valores que vêm com Jesus nos ensinando em sua palavra. São valores eternos, reais. Glória a Deus. Em Lucas 17, no versículo 20 e 21, nós lemos: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu quero repetir isso com você. Vamos repetir? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Você está entendendo? Nós começamos, o primeiro passo é receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí o Espírito Santo vai operando transformações que são por toda a nossa vida. Nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, até o dia que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que transformará o nosso corpo todo. Nós vamos ser completamente transformados e receberemos um corpo como o Senhor tem o corpo dele hoje, sem corrupção, sem dor, sem mais pecado dominando, sem sermos levados a fazer o que não agrada a Deus. Aí sim vai ser um tempo de grande vitória, o dia completo da vida abundante, do reino de Deus se completando dentro de nós. E a segunda faceta do reino de Deus, ela é futura. Então, neste instante, você pode nascer de novo e o reino de Deus ser implantado no seu coração. Como? Recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando Ele com sua boca, dizendo: eu sou discípulo e discípula de Jesus. Jesus, eu recebo. Jesus, eu quero a salvação que o Senhor comprou na cruz para mim. E aí você vai ter a segunda faceta, é a esperança futura que nós temos. Jesus, ele veio e completamente ele venceu a morte, o inferno, toda a potestade, todo o principado estão debaixo dos pés dele já. E ele vai implantar, então, esse novo reino.
há de ser realizado na volta de Cristo, quando Ele, nosso amado Senhor e Salvador, estabelecerá um reino terreno e literal. Glória a Jesus. Em Apocalipse 20, de 4 a 6, eu quero ler esta palavra com você. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos encontrar aqui, na palavra bendita do nosso Senhor, a esperança que nós temos desse reino de Deus que Ele vem implantar. Está no capítulo 20 de Apocalipse, e nós vamos estar lendo agora, 20, do versículo 4 ao 6. Depois você pode ler até mais. Diz assim o versículo 4: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles nos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Glória a Jesus. Esta é a nossa esperança futura, dessa plantação do reino do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, glória ao Senhor por isso. Bendito é o nome do Senhor. E aí, para a gente entrar, então, eu quero que você preste atenção agora, porque eu já quero que tenha nascido no seu coração o desejo de ser participante no reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, que muitas outras pessoas possam vir fazer parte do reino eterno, do reino dos céus. Mas existem as condições específicas, e eu quero que você preste atenção nessa palavra de Deus, porque o seu futuro depende da sua resposta diante das condições. Veja aqui as condições. A palavra de Deus nos dá essa direção, nos indica as condições para entrarmos no reino de Deus. Vamos abrir aí sua Bíblia? Abra aí Mateus capítulo 5. Eu vou estar abrindo aqui também. Mateus 5, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, do 3 ao 10. Foi quando Jesus sentou ali na mensagem, na pregação que ele sentou das bem-aventuranças, não é? Lá no monte, e ele começou a ensinar. E ele ensinou durante bastante tempo, que é o capítulo 5, o 6 e o 7. E eu quero que você preste atenção no capítulo 5, já começa esse ensinamento, esse sermão, e ele vai estar dando valores do reino de Deus. Ele vai estar, o Sermão do Monte vai nos indicar como podemos, condições para entrarmos no reino de Deus. A primeira condição é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esta é a decisão que você tem que tomar de cedo, de agora. Não deixe para depois, viu? Jesus está falando com você mesmo. É com você essa palavra. Se você não entende ainda o que é receber Jesus, faça uma oração. Faça do seu jeito. Abra o seu coração e diga: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Porque aí, essas condições que nós vamos ler aqui em Mateus 5, elas já são para aqueles que creem em Jesus. Que coisa linda. Porque lembra que eu disse que vai mudar os valores? O que eu pensava, o que eu era, vai mudar. Agora eu pertenço ao reino dos céus. Eu sou uma cidadã do reino dos céus. Você é um cidadão e uma cidadã do reino de Deus.
Somos um povo exclusivo, comprado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, que privilégio. E aí, a partir do versículo 3, Mateus 5, nós vamos ver que Jesus vai dar a receita para quem quer ser feliz. E essa receita tem a ver com os valores do reino. Então, o primeiro versículo 3 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o quê? Responda aí comigo. É o reino dos céus. Glória a Deus. Anote aí. Uma das características aí, das condições é a humildade. Marque aí. Você que segue Jesus, viu que não é humilde, precisa ser. Busque ele. A gente vai ler um versículo aqui que nada é impossível para Deus, nada. Ele transforma nossas vidas dia a dia pela sua misericórdia, pela sua presença, através dessa palavra bendita que nós estamos meditando. E esse estudo é para nos mudar, nos transformar. Eu creio nisso. Eu creio em mudança todos os dias, pela palavra do nosso Deus. A segunda bem-aventurança, vamos ver aí, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você sabe que a única coisa que pode limpar o meu e o seu coração é o sangue de Jesus. Só ele nos purifica de todos os nossos pecados. Creia em Jesus, peça a Jesus: Senhor, me perdoa os pecados, me limpa, me purifica. E ele vai fazer isso sim, porque ele te ama especialmente. Ele nos ama, ele provou, ele desceu do céu, morreu numa cruz para provar o quanto ele nos ama. Glória a Jesus. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Reino dos céus, reino de Deus. Vamos lembrar aqui as características aqui dos discípulos e das discípulas de Jesus, do cidadão do céu: humildade, compaixão, que é os que choram, que se deixam tocar na alma, né? Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, purificados pelo sangue de Jesus, os pacificadores e os perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa da justiça. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa bem especial para você. O reino dos céus é sua pátria, é a minha pátria, é a nossa pátria. Aqui nós estamos só de passagem nessa terra. Não fique apegado a aflições deste mundo, porque isso vai passar. Em nome de Jesus, eu quero que você seja uma pessoa vitoriosa, confiante neste futuro maravilhoso que Deus tem reservado para nós. Somos cidadãos, cidadãs e cidadãos do reino dos céus. E somos filhos adotados por causa de Jesus Cristo. É em Jesus que nós estamos diante do nosso Pai. Que coisa linda! Tem mais versículos para ler, eu vou só falar, porque depois você pode estudar, tá bom? Aí segue também, quando Jesus segue aí no versículo 20 de Mateus 5, né? Ele diz: porque não vai entrar no reino dos céus, né? Vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. E, então, uma condição para a gente entrar aqui, é marcada aqui Mateus 5,
20 é que a gente não seja hipócrita, mas seja sinceros, filhos da luz. Glória a Jesus. E aí eu quero que você registre ainda aí Mateus 7, 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Grife bem esse mais, viu? Quem vai entrar no reino de Deus? Os que fazem a vontade do nosso Pai do céu. Não é fazer a sua vontade, viver do seu modo, é não ter compromisso com Deus e querer entrar no seu reino. Não. Aqui está a palavra de Deus e ela vai ser cumprida. Glória a Jesus. Existem obstáculos para que você chegue no reino de Deus. Como existe, não é? E aí, um dos obstáculos que eu quero que você até preste atenção, porque se tiver na sua vida, você vai tirar hoje, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Mateus 8, do versículo 10 ao 12. Jesus falando, ouvindo isso, admirou-se Jesus. Isso aqui é a cura do criado de um centurião. O que Jesus ouviu? Jesus ouviu que este homem mandou chamar Jesus para curá-lo, e quando Jesus ia, ele disse, não, Senhor, eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa, porque eu também tenho soldados à minha disposição. E quando eu digo para eles irem, eles vão, quando eu digo eles vêm, e aí, Senhor, diz apenas uma palavra, e meu servo será curado. E aí Jesus achou isso tremendo, né? Vou ler aqui para você ouvir a resposta de Jesus. Isso é em Mateus capítulo 8. Se em casa pode ler depois do 5 em diante. Ouvindo isso, eu estou lendo do versículo 10 em diante. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pense nessa palavra de Deus, porque nós precisamos realmente ter fé para entrar no reino de Deus. A palavra diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Lembre-se que para entrar no reino de Deus, eu preciso fazer a vontade do Pai Celestial. E essa vontade está revelada na palavra de Deus. Eu vou dizer outras referências bíblicas, que são obstáculos para não se entrar no reino de Deus. Se eu não tiver fé em Jesus, eu entro? Não. Sem fé é impossível entrar no reino de Deus. Então, também temos a palavra em Mateus 19, de 23 a 26. Temos em Marcos 9, de 42 a 48. E Lucas 9, 62. E temos lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Glória ao Senhor por essa bendita palavra, que você esteja entendendo que para pertencermos ao reino dos céus, nós precisamos nos submeter aos valores desse reino e ao caminho estabelecido pelo próprio Deus, revelados por Jesus em sua bendita palavra. Glória a Deus, glória a Deus. O reino de Deus, o futuro, Jesus revelou aqui em Mateus 25, e depois vocês podem ler que a partir do capítulo 23, Jesus já vai falando desse final, não é? É um final e um recomeço. Vamos finalizar este mundo, não é? Do jeito que nós o conhecemos, e Jesus vai estabelecer o seu reino, que é maravilhoso, que é aquele reino que a gente tanto espera e tanto quer. Tanto oramos, vem, Senhor Jesus, para que haja justiça. Vem, Senhor Jesus, para que haja paz. Vem, Senhor Jesus, para que o amor seja vivido, derramado em nossos corações e vivido em cada relacionamento, Senhor. Vem, Senhor Jesus. E aí Jesus, em Mateus 25, de 31 a 46, ele vai dizer, quando vier o Filho do Homem,
na sua majestade, e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero que você grave isso aí. Isso é muito importante, meus irmãos. E neste ano ainda, de 2020, o Senhor está nos trazendo essa palavra para nos despertar como filhos e filhas seus. Ele está nos despertando, porque há um reino, há um rei que vai voltar, há um reino que vai ser estabelecido eternamente, e você precisa fazer parte desse grupo que está no versículo 34. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Oh, coloque aí seu nome e fala essa frase bem alto para você ouvir no seu espírito. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Lembra que é um plano eterno? Lembra que nós estamos caminhando para este plano chegar ao seu ápice, chegar à sua culminância, que é quando Jesus vai estar reinando. E eu quero que você leia o restante aí dessa passagem, que vale a pena demais. E ele diz assim: vocês estão aqui à minha direita. E aí o versículo 35 vai dizer por quê. A importância de nossas ações, a importância de buscarmos os valores do reino de Deus. Não é viver de qualquer forma, porque vai ter esse dia, meus irmãos. Vai ter essa prestação de conta, vai ter esse rei sentado no trono. Ele já está desde que ele ressuscitou, e ele vai vir, é real. Jesus vai voltar em breve, se prepare. Esta é a palavra de Deus, e o que você e eu temos que fazer está aqui revelado. Versículo 35, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? E o rei, Jesus, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse grande dia é o dia da separação. E eu, pela misericórdia de Deus,
Quero pedir ao Senhor que Ele possa te salvar nesse dia, que Ele possa me salvar. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem valores do reino de Deus, tem uma vida para ser vivida. E eu quero que eu e você possamos nos envolver com este reino, de tal forma que a gente não tenha dúvida que o Rei bendito vai nos dizer: seja bendita, seja bendito, venha para o gozo do seu Senhor. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa, não é? Se você é uma discípula e discípulo de Jesus, deve pedir também que o reino de Deus venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Não fique apegado às coisas deste mundo. O Senhor conhece e sonda o nosso coração. Se o seu coração ainda está inclinado para os bens materiais, para adquirir casas, carros, essas coisas, meu Deus, tão passageiras e que ninguém levará para a eternidade. Eu quero pedir por você para que Deus nos limpe, a mim também, de tirar os nossos olhos das coisas terrenas, das coisas passageiras, e que Ele coloque o nosso espírito no que vale a pena, que é exatamente o que está escrito aí no texto que nós lemos. É vestir, é ajudar, é ter amor. Primeiro passo é ter fé e receber Jesus como Senhor e Salvador. E depois que você é salvo, você tem as obras do reino de Deus para serem realizadas por cada um de nós. Que coisa linda, foi isso que Jesus fez. Ele viajava, a gente vê nos evangelhos, não é? Ele viajava tanto para encontrar com uma pessoa e ter a oportunidade de ali expulsar demônio e libertá-las. Nós também precisamos, meus irmãos, mudar nossas atitudes. Só vale a pena se a gente mudar. A palavra de Deus é para ser vivida, praticada. Glória ao Senhor. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos proclamar esse reino de Deus. Eu vou dizer alguns versículos e depois você pode ler. Mateus 6:10, Lucas 11:2, Mateus 10:7, 13:11, 16:19, 24:14, Atos 8:12, 19:8, 28:31. E em 1 Pedro 1, de 10 a 11. Ali tem todas as instruções para que a gente possa proclamar o reino de Deus. E se você ainda não é um discípulo ou discípula de Jesus, se você tem dúvidas, se não sabe para onde vai depois da morte, você precisa agora mesmo se ajoelhar aí onde você estiver e diga: Senhor Jesus, eu recebo a salvação que o Senhor comprou lá na cruz para mim. E eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Entra no meu coração, vem me ensinar a ser uma cidadão do teu reino. Traz os teus valores para o meu coração, Jesus. Espírito Santo, esta obra é tua. E eu entrego agora a minha vida, Espírito Santo, a ti. E eu entrego a todos que vão ouvir essa mensagem. Glória, pois, ao nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos fazer essa leitura ainda. E eu quero que você preste bem atenção nessa palavra do nosso Deus. Gálatas 5, 19 diz assim: oh, glória a Deus! As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Escute de novo essa lista, leia na palavra de Deus, Gálatas 5, a partir do versículo 19. E aí nós vamos ver que você, recebendo Jesus no seu coração, você vai praticar exatamente os frutos do Espírito. Já não é sua carne, não é sua vontade quem manda,
mas você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Que seja assim, esse milagre aconteça na sua vida e na minha vida. Diz aqui o versículo 22 de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você viver no Espírito, sendo guiados pelo Espírito, ensinado pelo Espírito, nós vamos ser umas discípulas que vamos receber e discípulos que vamos receber a palavra bendita do Rei eterno. Pela obra do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos servir ao nosso Pai e vamos glorificá-lo, fazendo inteiramente e completamente a sua vontade. Examine sua vida hoje. Hoje é dia da gente ouvir a voz de Deus e a gente não vai querer endurecer o nosso coração. Eu reservei aqui uma oração no Salmo 145 e eu quero ler essa oração com você. Nós vamos orar aqui. O Salmo 145, depois você pode ler ele todo, mas eu vou ler a partir do versículo 10, diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Versículo 14, 12. Para que os filhos dos homens se façam notórios teus poderes feitos e a glória da majestade do teu reino. Que Deus seja a tua lâmpada e o teu guia. Amém. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que hoje, Deus, muitos possam crer no teu nome, Jesus. Porque tu és o Rei que desceu do céu, revelou a tua vontade, nos deu valores que estão na tua palavra, para vivermos, Deus, por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Que em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que ouvir essa mensagem possa compreender pela ação do teu Santo Espírito, Deus, que haja arrependimento dos nossos pecados e que nós possamos viver para a glória do nosso Pai eterno. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Você está sendo abençoado por Deus. Amém.